família e para a nossa empresa e tudo aquilo que nós colocarmos as mãos, eu creio que o Senhor, Ele é fiel. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um visitante aqui nesta noite. Amém? Eu estou vendo alguns rostos diferentes. Eu estou vendo essa senhora aqui próximo da pastora Rosália. Eu estou vendo aquele jovem que chegou de bicicleta. Eu estou vendo aquela família que está junto da dona Zênia ali. Deus abençoe vocês. Eu estou vendo Jéssica. Eu estou vendo Jace. Eu estou vendo Dona Helena. E o que é que nós vamos dizer para essas famílias? Tem mais alguém que está nos visitando? O que é que nós vamos dizer para eles nos 1, 2, 3? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga com a gente, fique com a gente. Se você não tiver pastor, se você não tem uma igreja para congregar, ou se você veio morar aqui nessa região e está distante da sua antiga igreja e quiser congregarmos conosco, faz um favor para mim, fala com o teu pastor, pede a bênção dele, diz que não dá mais porque está distante, mas não fica sem congregar não. Mas eu só te peço uma coisa, não sai fugido não, porque se fosse comigo também eu ia ficar triste. E nós precisamos ser fiéis à nossa liderança. Precisamos ser fiéis. Porque se não formos fiéis à nossa liderança, como é que nós vamos ser fiéis a Deus que nós não podemos ver? Então, isso também é uma prioridade. E o tema nessa noite que nos deram para a palavra é prioridade. E eu já vi muitos versículos, que eu não sou muito de anotar não. Eu anotei alguns versículos que já foi falado pela missionária Juliana, já foi falado por Karine, já foi falado por todos os grupos que se apresentaram aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, prioridade, meu irmão, é algo que nós precisamos ter, assim como nós trabalhamos, assim como nós somos pais e nós somos mãe, que quando a mãe ganha um bebê, Milena, Juliana e algumas irmãs, a pastora Marilene, elas estão grávidas, e vai chegar o tempo que elas precisam priorizar esse momento para essa criança. Mas para essa criança vir ao mundo, Milena, Deus te priorizou, te deu, fez, concebeu o desejo do coração da Milena, que foi a chegada, que está próximo para chegar, a chegada da Sofia, que já tem nome, que já tem enxoval, que já tem chá de fralda, e que já planejou o quarto, já planejou todas essas coisas. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos planejar o sonho de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer, como foi ministrado aqui, o reino de Deus não é comida e nem bebida, já pode passar despercebido, porque Deus nos dá saúde, Deus nos dá sabedoria, Deus nos permite que nós vamos para a escola, como é que se diz, nos especializamos, estudamos algumas ciências, seguimos alguns rumos como é que se diz, da ciência, aprendemos e praticamos e fazemos isso com excelência. E algumas áreas são de medidas que temos que ser medidas exatas, e nós aprendemos tudo isso. Mas quem nos dá esse dom, quem nos dá esse discernimento é o Criador, que colocou o fôlego em nossas narinas para nós prestarmos o serviço nessa empresa, para que nós venhamos trazer o sustento para a nossa família. Eu quero te dizer, foi o nosso Deus que permitiu todas essas coisas com a sua mão poderosa, para que a nossa casa ficasse adornada e bonita na presença do Senhor. Mas o texto que me deram de base está no livro de Mateus, capítulo 6. Eita, que eu fiz tanta cópia, eu copiei tanto. Mateus 6, do verso 25 em diante. Aleluia, Deus. Todos acharam? Quem não tem Bíblia, junta-se com quem tem Bíblia. Mas não fica sem meditar, não.
Eu quero te dizer que os dias eles estão bastante abreviados. Estamos vindo de uma semana onde aconteceu muitos eventos que agradou a carne. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida solto nas prefeituras, que os condenados da memória tá aí tudo com a cidade tudo arrombada, mas gastaram fortunas. Teve um condenado lá de uma cidade de Teolândia, que só um cantor foi 700 mil para o cantor cantar 1h20 ou 2 horas. Teve dinheiro. Estamos falando de prioridade. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos nesses últimos dias para nós não sermos seduzidos por essas manifestações que não vamos nos levar a Deus. E a palavra diz assim, Mateus 6, do 25 em diante, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? 26. Olhai para as aves do céu, que não semeia e nem cega, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Eu bem sei disso e tenho observado isso nos últimos dias, que enquanto o povo estava fazendo festa, eu estava lá capinando a terra para poder plantar o aipim, eu capinando o aipim que já foi plantado, mas graças a Deus que os irmãos me deu algumas mudas de bananeira, me deu algumas mudas de mamão, me deu algumas mudas de algumas frutas, e eu pude contemplar o assanhaço todo alegre lá, ó, Bia, desfrutando de um pé de banana que o cacho estava escondido, mas as primeiras bananas estavam amadurecendo, e quem estava lá? O assanhaço comendo uma banana. E eu estava até falando com uma pessoa, a pastora Rosário, liguei para ela, e ela falou: bispo, é a providência de Deus. É a providência de Deus para as aves do céu. E muitas das vezes os homens nos últimos dias, eles fazem a sua casa, como foi ministrado o texto aqui, ó, faz as suas casas, adorna as suas casas, fica com suas casas bonitas, abastecidas, televisão de 40 polegadas, de 50, de 60, de 75, um sofá bem acolchoado, uma cortina bela, sabe? A casa toda adornada, mas eu fico pensando só numa coisa, e esquece de quem deu tudo aquilo para eles construir. Eu não estou falando de pessoas que ainda não tiveram o encontro com Deus. Eu estou falando de pessoas que já tiveram o encontro com Cristo e que não estão satisfeitos com algumas coisas que estão acontecendo e não fazem nada para melhorar. Não fazem nada para poder fazer algo diferente, para dizer: eu estou me esforçando, Deus, para fazer algo diferente. Eu estou me esforçando para sair da rotina. Eu estou me esforçando para não viver a mesmice. E vive numa mesmice, e quando pensa que não, estão aí tomando ansiolítico. Eu digo para vocês, muitas pessoas hoje, eu digo crentes, tomando ansiolítico porque infelizmente não estão suportando a vida que está levando. Mas por quê? Por causa da ansiedade. E a palavra diz: não andeis cuidadosos nem ansiosos por coisa alguma, com o que há de comer, com o que há de beber. Bispo, o senhor está falando que não é para nós tomarmos os ansiolíticos? Não é isso não. Eu estou falando que muitas pessoas não estão suportando as situações, estão enveredando por esse caminho para tentar suportar a situação. Mas eu quero te dizer, tem um Deus no céu, que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você, que Ele cuida da minha família, que Ele cuida da minha empresa, que Ele cuida dos meus negócios, sabe? Eu costumo dizer que nos últimos dias que nós saímos para ungir alguns lares aqui, nós fomos ungir esses lares e entendemos que cada um daqueles lares, Deus nos deu para nós administrarmos. Deus não deu lá nem para mim, nem para você, para a gente idolatrarmos. Deus não deu nem a minha nem a tua casa para poder nós idolatrarmos. Deus não deu a empresa para você comprar o produto, botar nas prateleiras e ficar com ciúme, não querer que o produto seja vendido, não. Deus te deu a empresa para você vender, para você fazer bons negócios, mas para você ser fiéis também com Deus. E nós precisamos ser fiéis a Deus em todas as coisas. Comece a não priorizarmos o reino de Deus, como foi ministrado aqui na peça. Nós precisamos priorizar,
mas nós vamos abandonar a casa, vamos abandonar filho, vamos abandonar a família, porque Jesus disse que era para abandonar. Jesus estava fazendo uma alegoria em termos daquela situação, porque tinha pessoas que estavam apegadas e Jesus estava falando daquele momento. Mas Jesus não está dizendo para eu largar minha casa, para eu largar meu esposo, como o Sueli apresentou aqui. Tem muitas hoje dentro da igreja que saem, larga suas famílias, larga seus filhos, larga seus maridos e fica enfornada dentro da igreja. É o tempo todo em oração. O marido vai procurar ela, está orando. Os filhos vão estar procurando o alimento dentro de casa, a bicha está orando. Não, isso não é prioridade não. Isso aí é uma asneira. Isso aí tem muitas pessoas que já estão fanáticas com as coisas. E nós precisamos entender o que é prioridade. E Deus me levou a esse texto que me pediram para trazer a meditação, e eu vou continuar lendo. Eu parei aqui no 26, e a palavra diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeia, que não cega, que não ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? O 27 diz assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? O 28, e quanto ao vestir, porque andeis solícito, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem falham. O 29, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O 30, pois se assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, vós não vos vestiu muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andei, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou como que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitamos de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor Jesus nesta noite para mim e para você. E eu fui meditar no que é o reino de, o que é em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, e ela vai ser acrescentada para as nossas vidas. E o Senhor me levou lá no livro de 1 Reis. Eu quero que vocês abram. Primeiro livro dos Reis. Vocês estão aí? Amém. 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Já acharam? É bom nós vermos os jovens dessa casa servindo a esse Deus. Aleluia. É bom ver a família empenhada em trazer os seus filhos, em permitir que seus filhos congreguem. Alguns pais não são convertidos, ainda não são convertidos, e permite que seus filhos venham estar conosco, celebrando ao nosso Deus. 1 Reis, capítulo 3. Eu vou ler do 10 em diante. É onde Deus levanta a Salomão para construir o templo. Davi morre e Deus ergue Salomão para a construção do templo. O 10 diz assim, 1 Reis, capítulo 3, verso 10. Todos acharam? Amém. E diz assim: esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: portanto, pediste estas coisas, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, e nem pediste para ti entendimento para ouvir, mas pediste para ti entendimento para ouvir a causa de juízo. Eis que fiz
segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual a ti não houve, e depois de ti, tu igual não se levantará. E também o que não pediste, te dei, assim riqueza, glória, que não haja tu igual entre os reis por todos os teus dias. E eu vejo aqui nessa história que Deus levanta Salomão com toda essa responsabilidade para ser o sucessor do seu pai Davi na construção do templo. E eu vejo Deus trabalhando perfeitamente e falou tremendamente ao meu coração nessa palavra. Como foi, bispo, que falou ao teu coração? Eu vejo Salomão, que a Bíblia diz que foi o homem mais inteligente que a Bíblia já teve. Salomão era rico, Salomão tinha tudo que ele necessitava, entre prata, ouro. Tanto é que a Bíblia diz que Salomão teve algumas mulheres, algumas 700 mulheres e 300 concubinas. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero entrar no assunto aonde Salomão, ele não pediu nem prata nem ouro, não pediu riqueza, não pediu honra, não pediu glória. Ele só pediu um coração entendido para que Deus o direcionasse no governo e no reinado que ele ia exercer. E Deus vai para Salomão, porque tu não pediste nem prata nem ouro, e nem a morte dos teus inimigos, eu vou te dar muito mais. Então eu quero te dizer, quando nós temos um coração, quando nós priorizamos o reino de Deus, até aquilo que não pedimos, o Senhor nos acrescenta. Aleluia. E a palavra diz, missionária Rosa, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós, como homens e mulheres, somos tendenciosos a essa situação. Muitas das vezes tem coisas que nós não necessitamos, mas muitas das vezes nós pedimos e perdemos a paz. Muitas das vezes é uma informação que vem, você vai ao médico, você vai a uma clínica e você descobre que você está com alguma enfermidade, ou sua pressão se elevou e você começa a se desesperar. São muitas coisas que acontecem com as nossas vidas, mas a palavra diz, não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, porque o nosso Deus, Ele é fiel para te abençoar em todas as áreas. Aleluia. E o que é, bispo, priorizar o reino de Deus? Não é abandonar a família, não é abandonar pai, não é abandonar mãe, é abandonar as coisas que não glorificam ao nosso Deus. É ficar distante, mesmo que aquela pessoa que pratica, certas situações que são terríveis. Você não pode abandonar, você não pode estar junto, porque infelizmente, quando nós andamos junto de pessoas que têm uma má índole, é tendencioso nós também ficarmos tristes com a situação. E qual a arma, bispo, que eu tenho que usar? A oração, a intercessão, o jejum. Temos as formas de buscarmos a Deus. Deus nos ensina como nós procedermos na presença do Senhor. E esse reino de Deus, meu irmão, é algo que não é comida e que não é bebida. É algo que a gente temos que conceber dentro de nós. Uma vez que aceitamos a Jesus, que descemos as águas, que a Bíblia diz que nós somos nova criatura, essas coisas estão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de mim e de ti. Diz para o teu irmão, o reino de Deus está dentro de mim e dentro de ti. E nós temos que fazer a escolha. Se não podemos, a Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Ou servimos a Deus, ou servimos as coisas do mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para influenciar e não sermos influenciados. Nós fomos chamados como cabeça e não como cauda. Vai ter um dia, meu irmão, que vai ter um dia mau na vida de todos nós que estamos aqui presentes. Mas nós, como igreja do Senhor, como jovens em Cristo Jesus, nós temos que aprender que as adversidades vêm, faz parte da caminhada, mas eu quero te dizer, é passageira. Os nossos olhos temos que estar fitos em Cristo Jesus, porque todos os dias Ele abençoa o justo e o injusto. Todos os dias Ele manifesta a graça dEle para todos. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Só que muitas das vezes há caminhos que a Bíblia diz que para o homem parece perfeito, mas o seu fim é caminho de morte. Muitas das vezes nós procuramos situações, nós entramos em determinadas questões e não sabemos como sair, porque o diabo é perito em armar cilada. E quero te dizer uma coisa, ele não está preocupado com quem está lá fora. Ele está preocupado comigo e contigo que está aqui buscando ao Senhor, buscando ser melhor, buscando pregar a palavra de Deus, buscando fazer a vontade do Senhor. Ajudando o órfão e a viúva, falando do amor de Deus para aqueles que estão
afastado da presença do Senhor. Isso é o nosso dever e nós precisamos priorizar isso em nossas vidas. Nós precisamos sim priorizar a nossa família, nós precisamos priorizar sim o ministério, nós precisamos sim saber o chamado de Deus em nossas vidas. Mas eu quero te dizer só uma coisa: se nós fizermos isso, tudo isso de uma forma que Deus ele não está sendo glorificado, de nada vai adiantar. A Bíblia diz que não faça nada nem por contenda e nem por vanglória. Nós precisamos fazer essas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. E a Bíblia diz que o Pai em secreto, ele vai glorificar o nome dele na minha e na tua vida. Porque quando Deus chama, ele também nos capacita. Aleluia. Quando Deus também nos levanta, ele também, meu irmão, nos conduz. E nós precisamos estar sensíveis para nós ouvirmos a voz desse Deus. E nós como jovens, como família, como pai, como mãe, nós precisamos incentivar os nossos filhos nos últimos dias. É por isso que eu digo a vocês, eu poderia muito bem pegar o culto do jovem e colocar um dia de sábado só para vir os jovens. Não, é bom que venha a família toda. Eu estava falando para alguns, é bom que venha a família toda. Sabe por quê? Porque se tiver de ter algum puxãozinho de orelha, se tiver que ter alguns ajustes, um ou outro vai estar dizendo, não é que o filho vai ser mais que o pai. Tá vendo, mãe? Tá vendo? Não, é bom que a gente vai melhorando, sabe? E vai tendo aquele diálogo, e o que acontece, e as coisas vão se ajustando, e nós conseguimos vencer as coisas do mundo. Eu quero só te dizer uma coisa: nesses últimos dias tem sido difícil ser crente. Sabe por que tem sido difícil? Porque a gente está vendo o mundo misturado. A gente tem visto muitos crentes envergonhando o nome do Senhor. A gente tem visto muitas famílias se perdendo. A gente temos visto nos últimos dias muitas pessoas desistindo de servir ao Senhor porque teve uma zanga com Evelyn, porque teve uma zanga com Rosa. João Batista perdeu o pescoço numa bandeja e o povo está acendendo fogueira e picando forró para dentro. Eu falo, que festa desgraçada. E Jesus estava acabado com essa situação. É uma festa sorrateira, que é uma festa que mexe com um bocado de gente. Tu fala por quê, bispo? Mexe sim. Se a gente não vigiar, nós nos envolvemos nessa coisa. Mas eu quero te dizer, a cabeça de João Batista estava na bandeja. E ninguém está lá dançando forró e a cabeça de João Batista na bandeja. E Jesus com a alma amarga. A gente vê a cabeça de João Batista e o primo entristecido com a situação. Aí tem fogos, tem fogueira, tem bomba, tem isso, tem aquilo. Muitos gastam fortuna para alimentar um bocado de gente. Aí passa um ano apertado, numa situação difícil, sabe? Para poder servir. Bispo, por que o senhor está falando isso? Porque nós precisamos priorizar o reino de Deus. Aleluia. Nós precisamos, meu irmão, priorizar o reino de Deus. De que forma? Adorando ao Senhor com coração sincero. Não adianta, eu costumo dizer, às vezes tem pessoas que têm vontade de fazer e não faz. E eu vi uma abençoadazinha botar um vídeo esses dias. E a outra gostou do vídeo que ela botou. Ela falou assim: ai, irmã, eu nunca pensava que a senhora gostava de forró. E é crente a danadinha, viu? Ela canta aí, são os vídeos soltos. E ela disse assim: ah, minha filha, você botou esse vídeo e agora eu saí do armário, porque eu também gosto de forró. E agora que eu vou dançar também. Tu fala assim por quê, bispo? Porque a gente tem que vigiar quem a gente convida. E essa danadinha teve algum tempo aqui na igreja. E a gente precisa vigiar. Porque não está, Jeane, priorizando o reino de Deus. E nós precisamos priorizar o reino de Deus. Com essa atitude, com esse testemunho, ela já ganhou uma adepta para dançar o forró também. Mas Vitor não canta para o Senhor? Canta. Cantar todo mundo canta. Agora adoração, meu irmão. Eu quero te dizer, a adoração ela sai do trono da graça de Deus. E nós precisamos priorizar esse Deus. Como Deus priorizou a Salomão e deu para ele aquilo que ele não pediu, eu quero te dizer nessa noite, se você for priorizar o reino de Deus, até aquilo que vocês não pediram, Deus vai acrescentar a vida de vocês. Mas como é isso que vai acontecer? E sabe como é que vai acontecer? Quando você colocar seu joelho, quando você adorar, quando você orar, quando você tiver um coração sincero na presença do Senhor, a palavra diz que as demais coisas não serão acrescentadas. A Bíblia diz assim, ó, de que se queixa o homem. Muitas das vezes nós praticamos coisas que nos deixam distante da presença do Senhor. Nós praticamos algumas ações que entristecem o Espírito Santo de Deus.
E ficamos distante do altar, e aí começa a murmurar, começa a entristecer, começa a botar defeito e um monte de coisa. Mas eu quero te dizer, a vida não muda. É uma miséria eterna. Eu costumo dizer, meu irmão, que uma parede ela só pode ficar suja por algum tempo, mas vai chegar uma hora que tu tem que comprar uma tinta e pintar essa parede. Tem pessoas que têm a casa o tempo todo com a parede suja, mas não tem coragem de pintar. Tu acha que isso é normal? Não, não. É demônios que não permitem que você nem vá para frente e nem vá para trás. Mas veja por que isso acontece? Sabe por que acontece? Porque muitas vezes a gente prioriza o mundo e não priorizamos a Deus. Quando nós temos uma prioridade com Deus, o Espírito Santo fica soprando nos nossos ouvidos e fala: acorda, bispo Pedro, sai dessa mazela. Acorda, Pedro, tu está vivendo uma vida de rotina. Acorda, bispo Pedro, tu está vivendo uma vida, sabe, de ansiedade. Tu está vivendo uma vida de medo. Tu está vivendo uma vida, sabe, que tu não vai conseguir ouvir minha voz se tu continuar desse jeito. É Deus falando comigo, com você, para você sair da UTI espiritual. É Deus falando com você, para você, meu irmão, acorda, porque a vida que tu está vivendo, essa vida não está boa, não está perfeita e não está agradável. E tem muitos crentes nesses últimos dias nessa situação. Eu quero te dizer, eu estou falando de mim. Entre março, abril e alguns dias da quinzena de maio, eu estava ansioso. Eu estava nojento. Misericórdia. Eu estava nojento. Sabe como nojento? Preocupado. Sabe, querido? Preocupado com a situação, com o que chegava, com as contas que chegavam, sabe? Preocupado com muitas coisas. Parti para uma empresa, coloquei o currículo, trabalhei 3 meses na empresa. Chegou, finalizou o contrato e eu estou naquela toda alegria. A empresa mandou abrir conta, eu abri conta, abri conta, fiz tudo direitinho, como tudo mandou no figurino. E na hora de esperar o dia de chegar a entrar na empresa, não aconteceu. De lá para cá, ficou aquela angústia no coração, aquela angústia na alma. Isso eu estava adoecendo a minha esposa. E adoecendo quem estava ao meu redor. Porque você sabe quando a pessoa ela não está bem, porque o rosto fala. Não precisa você abrir a sua boca, porque os nossos rostos falam. E a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar ansioso, e as contas começam a chegar, e as má notícias começam a vir. Aí você começa a ficar vendo um bocado de notícia na televisão, e você começa a se angustiar, e você vai se afastando da presença do Senhor. Teve dias que não dava vontade nem de ler a palavra. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Isso não pode estar acontecendo comigo. Isso não pode estar acontecendo na minha casa. Eu me levantei, orei, minha esposa, a gente orou, pedindo a Deus que toda ansiedade caísse por terra e a gente começa a focar o reino de Deus. E é o que temos que fazer nesses últimos dias. Quando tudo estiver dando errado, quando tudo não estiver, sabe, no controle humano, entrega para Deus e diz para Ele: ó Pai, a minha vida não está como eu queria que estivesse, não, mas eu entreguei minha vida à tua presença, e eu creio que tu és o Deus que vai suprir todas as minhas necessidades. E a palavra de hoje ela está dizendo isso, para nós buscarmos o reino de Deus, para nós priorizarmos o reino de Deus, porque as demais coisas não serão acrescentadas. E o Senhor Jesus está falando de coisa, depois que ele sai de um sermão maravilhoso da montanha, meu irmão, depois que ele sai ali do livro de Mateus, que vem falando no capítulo 6 e no capítulo 5, ele vem falando das bem-aventuranças, ele vem falando que quando a gente dá lugar ele cura, quando a gente dá lugar ele liberta, quando a gente dá lugar ele transforma, quando a gente dá lugar ele prospera, quando a gente dá lugar ele abre porta, quando a gente abre o coração, Deus manifesta a graça dele, e aquilo que está distante ele faz ficar mais próximo. Porque se ele deu para Salomão aquilo que Salomão não pediu, imagine para mim e para você. Deus sabia que o coração de Salomão ia desveredar, e ele vinha fazer um reinado, sabe? Apesar de que ele fez um reinado pacífico, mas ele entrou pelo caminho que não glorificou o nome do Senhor. Que a gente pegue de Salomão os exemplos bons, que você pegue do bispo Pedro os exemplos bons, que você pegue da sua família os exemplos bons, que você pegue do seu patrão na sua empresa os exemplos bons, que você pegue da sua mãe os exemplos bons, que você pegue do seu pai os exemplos bons. Mas se não é bom, faz como eu falo, dá uma descarga, mas não guarda no teu coração, não carrega de fundo no teu coração. É o que muitas famílias têm sofrido nos últimos dias, sabe? Às vezes nós vivemos uma infância, às vezes nós vivemos uma vida como pai
que muito amargurada, que sofreu muito no passado com algumas mágoas e ressentimento dos pais, e nós acabamos trazendo isso para a nossa vida, sabe, de adulto, e não prosperamos com isso. Sabe por quê? Porque nós estamos dando prioridade às coisas que não glorificam a Deus. Mas que nesta noite, Maria, nós venhamos dar prioridade ao reino de Deus. Não precisamos abandonar pai, não precisamos abandonar mãe, nós só precisamos saber lidar com todas as situações. E se eu não sei, eu tenho que pedir sabedoria ao meu Deus, que Ele está pronto para nos abençoar. E eu creio que cada um de vocês aqui tem um sonho, tem um desejo, tem uma vida, tem uma história, tem um sonho e precisa realizar esse sonho. Mas a melhor forma de nós apresentarmos esse sonho é na presença do Senhor. Às vezes não precisa de muito dinheiro para ser feliz, não. Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro e não sabem o que fazer com o dinheiro. Esses dinheiros estão guardados dentro de casa, mas graças a Deus que esse mundo de guardar dinheiro dentro de casa está chegando ao fim. Como é, bispo? Porque agora você vai ter dinheiro de plástico, teu dinheiro vai ficar lá, porque se tu deixar dentro de casa, a cédula daqui um dia vai ficar mofada. Então todo mundo vai ter que botar a cédula de novo no banco, para daí então receber um cartão e você ficar escravo do teu dinheiro. Agora eu quero ver quem gosta de dinheiro, o que é que vai fazer, vai ficar preocupado, meu irmão. Tu já pensou? Tu pegar 1 milhão de reais e bota lá na conta. Tem gente que gosta de botar o dinheiro, pastor Isaías, na cabeceira da cama. Tem gente que gosta de botar o dinheiro embaixo do colchão. E existe, isso ainda existe. Mas de agora em diante está acabando com tudo isso. Estamos no mundo digital. E o que é de bom que nós podemos pegar desse mundo digital é que não podemos nos apegar às coisas do mundo. Nós temos que nos apegar às coisas com Cristo, Tiago. Porque todas essas coisas aqui na terra vai passar. Mas Jesus não deixou nem eu e você enganado. Ele sempre está nos advertindo que nós estamos chegando no final dos tempos. E quais são esses finais dos tempos, bispo? Os sinais estão aí. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nós não podemos ficar enganados. E quem é que não vai ficar enganado, bispo? Os que têm priorizado o reino de Deus. Porque Ele não vai nos deixar enganados. Ele nos dá receita, sabe? No capítulo 6 de Mateus, no capítulo 12, verso 8 de Lucas, em Marcos, que eu não me lembro onde está esse endereço. Não andares ansiosos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia, Jesus. Vivemos uma vida ansiosa, atropelamos o tempo, queremos as coisas, sabe, tudo rápido. Muitas das vezes, se você não conquistar, às vezes eu era assim, quando eu não conseguia ter aquilo naquele dia, para mim não prestava, aí fazia algumas situações meio atrapalhadas, aí conquistava quando pensava que não, aquilo que foi, sabe, com tanta agonia, acaba ficando para trás. Mas eu quero te dizer uma coisa, cada vez que eu e você buscar a palavra de Deus, você vai ter uma experiência diferente. Cada vez que você meditar na palavra de Deus, você vai ter algo diferente para a sua vida. Então eu quero te dizer uma coisa. Abre lá no capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Diz para o teu irmão, meu irmão, o nosso Deus tem cuidado da minha casa, da minha família e da minha empresa. Se o teu coração está ansioso, descansa nesta noite. Filipenses, eu achei, fica depois de Efésios. Eu acho lindo os filipenses devolvendo para Paulo todo amor que ele depositou a esse povo. Filipenses capítulo 4, do verso 8 em diante. Que Deus abençoe os jovens dessa casa. Que o Espírito Santo de Deus esteja cada dia sendo prioridade na vida de vocês. Que vocês busquem. Nós sabemos que não é fácil a responsabilidade, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: quanto mais vocês cavar, vocês vão encontrar pedras preciosas, porque a palavra de Deus é pérola, e nós precisamos a cada dia estar buscando o reino de Deus, priorizando o reino de Deus nas nossas vidas, porque com certeza
Deus vai agraciar cada um de vocês com aquilo que vocês desejam. Amém? Eu costumo dizer, se não vai defraudar o jornaleiro, deseje. Se você quer ter um carro bom, um carro bonito, um carro luxuoso, tenha. Mas também, quando você pedir a Deus, lembre que vai ter seguro, lembre que vai ter prestação para pagar, lembre que vai ter, sabe, você vai ter que construir uma garagem bem arrumada para esse carro, sabe? Lembre que o combustível está caro, porque às vezes a gente pede as coisas a Deus e não planejamos essas coisas que nós pedimos a Deus e acabamos ficando apertado em algumas situações e não correspondendo àquilo que nós pedimos a Deus. Depois se entristece com o que pediu a Deus, quando vai ver, não pediu o que tinha condição de assumir. Então, se você pede algo a Deus, também faça cálculo, para que na hora que você estiver comprando o mantimento para construir, o material de construção para terminar a reforma da sua casa, você não fique devendo, mas que você ponha como é que se diz, um tempo, que você pontue as coisas para você dizer, ó, eu vou levantar essa parede, vou cobrir essa daqui e vou parar um tempinho para respirar e depois eu vou construir esse resto. Porque muitas das vezes a gente compra um montão, começa a fazer a obra e paralisa e fica ali. Deus não quer isso. Deus quer que você prospere com o que Ele colocou em suas mãos. E Ele nos dá a sabedoria para a gente começar e também terminar. Então eu quero te dizer que nada aos olhos de Deus estão oculto. E quero te dizer, um povo que priorizou o apóstolo Paulo, que deu para ele aquilo que Paulo estava precisando naquele momento, olha a recompensa que Paulo dá para eles. Observe. Filipenses capítulo 4. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. E também aprendeste e recebeste, e ouviste e vistes em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o verso 19 diz assim: o meu Deus, segundo as riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então eu quero te dizer, as minhas e as tuas necessidades, se nós estivermos alinhados com Deus, o que é alinhado com Deus, se é perfeita, se é agradável à vontade do Senhor, com certeza Deus vai conceder a mim e a você, porque nós não podemos guardar aquilo que foi semeado dentro das nossas vidas. A palavra diz que nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Existe uma ação e uma reação. E o Senhor Jesus, missionária Adriana, Ele já pagou o preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E Ele morreu de braços abertos, dizendo para mim e para você: eu estou morrendo para quem está no leste, para quem está no sul, para quem está no oeste. Então eu estou me entregando por amor a esse povo. Então eu quero te dizer, há uma recompensa na glória para mim e para você. E nós precisamos trilhar esse caminho. Nós precisamos trilhar esse caminho com responsabilidade. E eu creio que Deus tem uma missão para nós aqui nesse ambiente. E eu creio também que Ele já supriu todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades. Ele já supriu em todas as coisas. Nós só precisamos, pastora Rosália, olhar para Jesus todos os dias. Porque é Ele que coloca o amor, é Ele que coloca a paz, é Ele que coloca a alegria em nossos corações. E nós precisamos, levita sou Ele, dedicar a Deus nos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O único que Deus deu sabedoria e inteligência foi ao homem. E nós precisamos usar de uma forma especial o dom que Deus colocou em nossas vidas. E eu pergunto, qual foi o dom que Deus te deu? Será que você tem zelado por esse dom? O que é que você tem feito para melhorar a sua situação? O que é que você tem feito para que a sua família se renda aos pés do Senhor Jesus? O que é que você tem feito para que Deus
venha inclinar os ouvidos para ouvir o teu clamor e a tua adoração. Eu quero te dizer, fica com essas perguntas. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso pastor e Ele prometeu que nada nos faltará. Mas priorize o reino de Deus, porque com certeza as demais coisas Ele vai acrescentar para mim e para você. Amém? Feche os teus olhos. Pensa aí, que área da sua vida você precisa priorizar. Você não precisa abandonar o emprego. Você não precisa vir para a igreja de manhã e só sair de noite. Não, não é isso que eu quero. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que uma vida de compromisso, uma vida de responsabilidade, uma vida, sabe, aonde você entenda que Deus quer de você o melhor. Deus não quer ser o topo, Ana, da tua vida. Ele quer ser o centro. Deus não quer ficar no topo, Ele quer ficar no centro. Ele quer fazer parte das minhas decisões, irmã Maria. Ele quer fazer parte, Tiago, das tuas decisões. Ele quer fazer parte, sabe, dos teus negócios. Ele quer fazer parte, meu irmão, sabe, daquilo que tu deseja no teu coração. Ele quer ser o primeiro a ouvir a tua voz. Porque muitas das vezes nós consultamos a muita gente e depois nós vamos consultar a Deus. Muitas das vezes nós estamos fazendo algo, estamos para fazer algo que o nome do Senhor não vai ser glorificado e nós já estamos com medo, nem falamos nada e vai dizer, eu vou correr, vou fazer. Porque se eu falar com alguém, alguém vai dar um de profeta e vai dizer para mim, esse que eu te digo, servo meu, o caminho que tu está trilhando não é o caminho certo. Tem pessoas que têm medo, aí vai lá, se mete e faz, se atrapalha todinho e Deus deixa de ser prioridade. Então Deus quer ser prioridade naquela empresa. Deus quer ser prioridade nos teus negócios. Deus quer ser prioridade lá naquela escola, onde muitas das vezes você brinca, você tem tempo para falar do amor de Cristo com os colegas de vocês, e muitas das vezes não abrir a boca. Tem que dizer, eu sou uma serva do Senhor, e eu não quero te entristecer, mas eu não posso brincar com essa brincadeira. Essa brincadeira não vai glorificar o nome do Senhor. Vai chegar o tempo que o Senhor vai preparar o varão para cada um de vocês. Amém? Vai chegar o tempo, vai chegar a hora, vai chegar o momento certo de Deus levantar vocês para determinadas situações. Mas a gente tem que chegar e abrir a boca para o nosso colega, que nós vivemos num mundo tão, sabe? Nós vivemos numa sociedade que está as coisas tão à vontade, que uma criança de 11, 10 anos já está grávida. Por quê? Por que essas coisas estão acontecendo? É porque os pais não estão priorizando. Eu não quero citar situações, mas eu quero dizer uma coisa. Acompanhe seus filhos. Acompanhe sua família. Vanessa e a Lia estão ali, casaram. Sabe? Fizeram arte no passado. Eu falei assim, meu pai só vai casar quando tiver casa. Eu falei, uma caceta, uma banana. Não é assim não. Se eu prego a palavra de Deus, eu vvou ficar refém de Elias e de Vanessa. Não que eles não quisessem e botassem empecilho de forma nenhuma. Só disseram que ainda não tinha casa. Eu falei, não seja por isso não. Você fica dentro do seu quarto lá, se vire. Vai ficar dentro do seu quarto. Até chegar a hora, mas graças a Deus o caminho já está sendo trilhado, as coisas já estão acontecendo, sabe? Mas nós não podemos ficar dizendo assim, não vou fazer porque eu não tenho casa. E por que procurou? Não está, graças a Deus não está grávida, entendeu? E se engravidasse, eu ia ter que dar opção para o filho. Entendeu como são as coisas? E muitas das vezes nós botamos o carro, né, Helena? Na frente dos bois, e aí se acabamos todinho. Mas graças a Deus que eles estão procurando trilhar o caminho da presença do Senhor. Não estão sendo forçados a fazer nada aqui na igreja, entendeu? E quero dizer para vocês, é para nós exemplo, sabe? É para nós maturidade. E nós precisamos tão somente ajudar os nossos filhos, porque vai ser os sucessores desse ministério. Então nós temos que apoiar a nossa família. Nós temos que apoiar os nossos filhos. Mas nós temos que priorizar o reino de Deus. E a palavra diz que o reino de Deus, não é comida e nem bebida. Então eu quero só te dizer uma coisa. Prioriza o reino de Deus. Que Ele falou que não vai faltar nada, nem para minha e nem para a tua família. Eu quero te dizer que eu vivi esses dias entre março, abril e maio agoniado. Mas Deus tem consolado o meu coração e eu tenho aprendido a descansar. Digo para vocês, é difícil, mas eu tenho procurado descansar nos braços do Pai. Vai ser a minha última mensagem que eu estou pregando aqui hoje.
com 47 anos de idade. Quarta-feira eu fico mais velho, mais responsabilidade. Quero dizer que amo o que faço, do meu jeito. Eu sei que preciso, pastora Rosário, e vocês todos que estão aqui, melhorar muito como pastor, como líder, como pai, como bispo. Eu preciso melhorar muito como filho. Mas eu quero te dizer uma coisa: nos ajude a construir esse altar para o Senhor. Nos ajude a vencer os obstáculos. Nos ajude que você vencendo, você não está vencendo só, você está vencendo para Deus. Você está priorizando o reino de Deus. E quero dizer que aqui há homens e mulheres comprometidos com essa obra, comprometidos com esse ministério, apaixonado pelo reino de Deus, sabe? Que tem dedicado as suas vidas para servir ao Senhor. Eu quero só te dizer uma coisa: Deus, Ele vai suprir. Eu não me conheço, mas Deus vai suprir todas as suas necessidades ainda esses dias. Descanse seu coração. Mas sabe o que é descansar? Eu não sei se você não conhece aquela história que Jesus deitou na popa do barco e ali ele dormiu. E os discípulos estavam todos agoniados com aquela situação, porque o barco estava se enchendo de água. E os discípulos foram lá e acordou Jesus, deram aquela sacudida em Jesus. Tu não vai acordar não, é? Tu está inerte aí? Ele só fez levantar da proa do barco, levantou as mãos e soprou, e o vento e o mar se aquietou. Então descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque o nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Não é aqui na terra não, Ele diz que é em glória. Então eu faço para Deus e Deus faz para minha família. Mas o que Deus tem para acrescentar através do apóstolo Paulo, pastor Isaías, não está aqui na terra não. Ele diz que é em glória. Então a gente está plantando com a Maria aqui, mas a nossa colheita vai estar lá na glória, porque Jesus não tinha pecado e Ele se entregou para as nossas vidas. Eu quero perguntar aqui nessa noite: alguém que quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: eu já cansei desse mundo, eu já cansei dessas coisas, eu já lutei de todas as formas e não consegui vencer, mas hoje eu quero uma nova experiência. Hoje eu quero fazer algo diferente para tu, Senhor. Eu quero te entregar minha vida no teu altar. Eu quero retornar ao primeiro amor. Eu quero te servir com tudo o que tenho. Eu te convido nessa noite. Vem, entrega o teu caminho ao Senhor. Como está lá no Salmo 137. Confia nele e o mais Ele fará. Fica de pé. Aleluia.